Meu marido tem um grupo de amigos chamado Manual de Sobrevivência para Casados. Entrei por acidente. E vi coisas que eu nunca mais vou conseguir esquecer. Meu marido, Tyler, sempre foi reservado com o celular. Mas ele nunca me deu motivo para desconfiar dele. Trabalhava muitas horas, sempre com o telefone por perto, por causa de questões de trabalho. Eu já tinha me acostumado com isso. Até aquela noite. Era uma sexta-feira. Estávamos vendo televisão e ele acabou dormindo no sofá, com o celular ainda na mão. Peguei o aparelho para colocar na mesinha, e ao fazer isso, a tela acendeu. Havia uma notificação com o título do grupo em letras grandes, Manual de Sobrevivência para Cônjuges. Sorri no começo. Achei que fosse um daqueles grupos de homens trocando memes ou desabafando sobre a vida de casados. Mas algo dentro de mim, não sei explicar o que, me fez abrir. Talvez fosse intuição. Talvez dor. Mas foi o erro que mudou tudo. O grupo tinha 6 membros. Todos homens que eu conhecia, colegas de trabalho do Tyler e 2 amigos que estiveram no nosso casamento. O que eu vi não era humor. Nem camaradagem. Eram prints de conversas com as esposas, acompanhados de comentários nojentos, debochados. Um deles tinha compartilhado uma foto da mulher chorando com a legenda: mais uma sessão de drama porque chequei o celular. Nível desbloqueado, especialista. Outro respondeu: a minha nem sabe. Tem um outro número só para encontros. Manual 101, chip duplicado. Fiquei paralisada. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir. Rolei a tela e encontrei mensagens antigas, piadas sobre trair, mentir e manter a paz em casa enquanto se divertiam fora. Até que encontrei uma mensagem assinada pelo meu marido. Tyler, 3 dias antes. Regra 7 do manual: nunca use perfume novo sem uma história convincente por trás, para não levantar suspeitas. Abaixo, um amigo respondeu com emojis de aplausos. Outro completou: TY, você é o guru. Conta pra eles da viagem pra Chicago. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. A viagem pra Chicago. Ele tinha dito que era uma conferência. Ficou fora 4 dias. Voltou com uma camisa nova e um cheiro diferente. Meu celular quase caiu da mão. O ar sumiu dos meus pulmões. Tudo o que eu achava saber sobre o meu casamento se despedaçou em segundos. Desliguei o telefone e o deixei onde estava. Fui pro banheiro e tranquei a porta, sem fazer barulho. Olhei no espelho e não me reconheci. Não chorei, não ainda. Senti apenas uma raiva fria, misturada com algo pior, vergonha. Como eu não vi? Como dormia ao lado dele todas as noites sem perceber? Quando ele acordou, perguntou com voz sonolenta: por que você está acordada tão cedo? Respondi que estava com insônia. Ele sorriu, me deu um beijo e foi pro banho. Enquanto a água corria, peguei o celular dele de novo. Mas o grupo já não existia. Manual de Sobrevivência para Cônjuges havia sumido, como se nunca tivesse existido. Passei o dia inteiro fingindo normalidade. Fui trabalhar, sorri, respondi e-mails. Mas cada vez que meu celular vibrava, o estômago se revirava. Comecei a revisar mentalmente cada detalhe dos últimos meses, as viagens, as desculpas, as ligações feitas fora de casa. Tudo começava a fazer sentido. Naquela noite, quando Tyler adormeceu, eu tomei uma decisão. Não ia confrontá-lo. Ainda não. Primeiro, eu precisava saber com quem ele estava. E o que mais estava escondendo. Então, comecei meu plano. Sabia que, se eu o pressionasse, ele negaria tudo. Então, fingi. Fingi que nada tinha acontecido. Fiquei mais carinhosa, mais calma, mais presente. Enquanto isso, observava. Aprendi sua rotina. Sabia a hora que ele colocava o celular no modo silencioso, quais aplicativos usava mais, e até quais e-mails recebia. Uma tarde, ele deixou o notebook aberto. As mãos tremiam, mas fiz o que tinha que fazer. Abri o WhatsApp web e espelhei o aparelho em segundos. Quando as mensagens apareceram na minha tela, senti uma mistura de medo e adrenalina. O grupo não existia mais, mas havia outro chat com o contato salvo como Andane Hotel Índigo. Li apenas um trecho e precisei fechar o computador. Às vezes eu sonho que você ainda está aqui, no quarto 214. A resposta dele: não diz isso, se continuar escrevendo, vai me colocar em apuros. E no final, uma foto. Não era explícita, mas o suficiente para me destruir. Ela estava na cama do hotel, enrolada num lençol, sorrindo. Naquela noite, pela primeira vez na vida, eu senti ódio. Mas disfarcei. No dia seguinte, abracei Tyler, fiz café, ouvi ele falar sobre o trabalho. E enquanto ele sorria, eu só pensava numa coisa. Se aquele grupo era um manual, quantas outras regras existiam? Quantas coisas mais eu ainda não sabia? Decidi esperar. Se eu quisesse descobrir tudo, teria que continuar agindo como se nada tivesse acontecido. Os dias seguintes me transformaram numa atriz. Ria, cozinhava com ele, saíamos para caminhar aos domingos. Mas tudo era encenação. Por dentro, cada palavra dele me feria como uma lâmina. Até que um dia, o acaso me deu a próxima pista. Tyler esqueceu o notebook aberto na cozinha enquanto falava ao telefone lá fora. Tive segundos, mas usei cada um deles. Nos downloads recentes, havia um arquivo chamado manual.v3.pdf. Meu coração parou por um instante. Abri. E o que vi parecia uma piada de mau gosto, mas não era. Era um guia interno, escrito pelos próprios homens do grupo. Tinha seções com títulos como: como mentir sem se contradizer, desculpas para viagens, frases que reduzem suspeitas, métodos de comunicação seguros.
Havia até níveis de habilidade iniciante, avançado, perito, e ao lado de cada regra, o nome de quem a havia criado. Entre eles, Tyler H. Regra 23. Se sua esposa começar a desconfiar, mude o padrão. Seja mais atencioso, mais presente. Nunca frio. Tyler H. Li aquela frase pelo menos 10 vezes. Era exatamente o que ele vinha fazendo há uma semana. Mais carinhoso, mais atento, deixando bilhetes doces na mesa. E eu, olhando para aquelas linhas, percebi o quanto tudo era calculado. Meu casamento inteiro não passava de uma encenação meticulosa. E naquele instante, entendi. O Amanual não era só um grupo de homens infiéis, era um sistema, uma rede secreta ensinando uns aos outros a mentir melhor. Fechei o notebook com as mãos trêmulas. E jurei que, dessa vez, quem faria as regras seria eu. Durante dias, vivi como uma sombra dentro da minha própria casa. Cada movimento, cada palavra, cada sorriso meu era estudado, ensaiado, frio. Eu observava Tyler como um predador observando a presa, esperando o momento certo para atacar. Ele achava que estava no controle, que o manual o tornava invencível. Mas o que ele não sabia é que eu já tinha começado a escrever o meu próprio manual. O manual de sobrevivência das esposas. Comecei a anotar tudo, horários, padrões, frases repetidas, até o jeito como ele reagia a perguntas simples. Aprendi quando ele mentia, o olhar ligeiramente desviado, a respiração curta. E descobri algo que me fez gelar, ele não estava apenas traindo comigo. Ele estava ensinando outros homens a fazer o mesmo. Dentro do documento havia mensagens trocadas por e-mail entre eles, versões novas do manual sendo revisadas como se fosse um projeto secreto. O nome do arquivo mudava a cada atualização, manual.v4.pdf, manual.final.pdf, manual_versão_tyler.docx. Ele estava aperfeiçoando o sistema. E, entre os textos frios e técnicos, uma linha me destruiu. Nunca se sinta culpado. O amor é uma ilusão que as mulheres usam para te controlar. Foi nesse instante que algo dentro de mim quebrou. Não era mais dor. Era determinação. Decidi não ser mais a esposa enganada. Decidi ser o espelho do próprio manual dele. Na semana seguinte, comecei meu contra-ataque. Não mudei nada bruscamente. Continuei sorrindo, cozinhando, deitando ao lado dele como se nada tivesse acontecido. Mas cada movimento tinha um propósito. Comecei a transferir pequenas quantias da nossa conta conjunta para uma conta no meu nome, abrindo espaço para o que viria. Copiei os arquivos do computador e salvei tudo no pendrive escondido dentro de uma caixa de remédios. Tyler não desconfiava de nada. Achava que estava mais amado do que nunca. Uma noite, enquanto ele dormia, voltei ao notebook. Descobri que o grupo tinha migrado para outro aplicativo, um fórum privado hospedado num servidor anônimo. O nome era diferente, mais discreto, Hermes Club. Lá estavam os mesmos homens, postando histórias, conselhos, até capturas de mensagens de outras mulheres. E no topo da página, a primeira postagem fixada era de Tyler. A base de todo casamento duradouro é a mentira eficiente. Meu estômago embrulhou. O arquivo tinha centenas de comentários de outros maridos, elogiando, rindo, compartilhando suas próprias antáticas. Então, um plano começou a se formar. Eu não ia apenas expor Tyler. Eu ia expor todos eles. Comecei com o que eu tinha, prints, fotos, o PDF, o chat com Andane Hotel Índigo. Criei um perfil anônimo e comecei a postar pequenos trechos do manual em fóruns femininos, sem revelar nomes. O conteúdo viralizou em poucas horas. Mulheres do mundo inteiro começaram a compartilhar, dizendo que parecia o comportamento dos próprios maridos. Tyler notou algo errado alguns dias depois. Entrou em casa com o rosto tenso, o celular colado na mão. Estão dizendo por aí que vazaram os arquivos de um grupo de homens. Ele disse, tentando soar casual. Só um monte de feminista inventando coisa. Assenti, com um sorriso calmo. Que absurdo, né? Ele me olhou nos olhos, procurando alguma pista, mas eu era uma atriz perfeita. Enquanto ele falava, meu celular vibrava discretamente. Uma notificação, novo e-mail recebido, assunto, confirmação de postagem. Meu corpo se arrepiou. Era o último lote de provas que eu havia enviado a uma jornalista investigativa. 2 dias depois, o inferno começou. A notícia estampou portais e redes sociais. Manual de sobrevivência para cônjuges, rede secreta de maridos infiéis é descoberta. Os nomes começaram a vazar. O fórum foi invadido. Prints circulavam por todos os cantos. E entre os nomes, lá estava ele, Tyler H. Quando ele chegou em casa naquela noite, o pânico estava estampado no rosto. Alguém nos traiu. Ele gritou, jogando o celular na mesa. Alguém do grupo expôs tudo. Senti um frio delicioso percorrer meu corpo. É mesmo? Respondi, fingindo surpresa. Que terrível. Ele começou a andar de um lado para o outro, suando, a respiração curta. Isso vai destruir carreiras, casamentos, a minha vida. Foi nesse momento que não resisti mais. Peguei o pendrive e joguei na mesa. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de transformar traição em manual. O silêncio foi mortal. Ele me olhou, o rosto empalidecendo, como se tivesse visto um fantasma. Foi você. Assenti. Eu só segui o seu manual, amor. Regra 23, lembra? Seja mais atencioso, nunca frio. Ele tentou se justificar, mas cada palavra era uma confissão. Gritou, chorou, pediu perdão. Eu só observava. A cada frase, minha mente repetia, agora ele sabe o que é sentir medo. Na manhã seguinte, ele saiu de casa dizendo que precisava resolver as coisas. Nunca mais voltou. 2 semanas depois, recebi o divórcio por e-mail.
Hoje, os arquivos do Manual de Sobrevivência para Cônjuges circulam em todos os cantos da internet. Viraram matéria, documentário, estudos sobre o comportamento masculino. Alguns dos membros foram demitidos. Outros perderam a guarda dos filhos. E Tyler? Ninguém sabe onde está. Mas às vezes, nas madrugadas silenciosas, meu telefone vibra com números desconhecidos, mensagens apagadas segundos depois. Só uma vez eu consegui ler antes que sumisse. Você venceu. Mas o jogo nunca acaba. Apaguei a mensagem, respirei fundo e sorri. Porque ele estava certo. O jogo nunca acaba. Mas agora, as regras são minhas. 2 meses se passaram desde o escândalo. As manchetes haviam se acalmado, os nomes sumido da mídia, mas as consequências ainda ecoavam por todos os cantos. Empresas inteiras estavam revisando seus códigos de conduta. Casamentos desfeitos. Vidas viradas do avesso. E eu, no meio de tudo isso, me tornei uma espécie de fantasma que assistia ao mundo pegar fogo por algo que eu mesma havia acendido. Mas o que ninguém sabia, e que eu mesma só comecei a entender, é que o manual não era o começo, e sim o sintoma. Ele era o produto de algo muito mais antigo, uma espécie de rede oculta que existia muito antes de Tyler e dos amigos dele. O Hermes Club era só um dos nós de uma teia bem maior. E agora, depois de tudo, eu não conseguia mais parar. Eu precisava entender o que estava por trás. Foi uma noite fria quando tudo voltou a começar. Eu estava em casa, tentando dormir, quando ouvi uma notificação no meu notebook. Um e-mail novo, vindo de um endereço que não reconhecia, redacted@securemail.pro. O assunto dizia apenas: você não devia ter feito isso. Meu corpo gelou. Abri a mensagem. Dentro, uma única linha. Tyler não era o líder. Você não deveria ter tocado no manual. E um anexo, um arquivo PDF chamado a versão _mestra.pdf. Demorei minutos para decidir abrir. Meu coração batia como um tambor. Quando finalmente cliquei, o arquivo se expandiu na tela. Era o mesmo layout dos outros, mas muito mais detalhado. Páginas e páginas, com nomes codificados, datas, locais, capturas de tela de grupos que eu nunca tinha visto. Lá estavam instruções sobre como ocultar conversas, mas também algo novo, um subcapítulo chamado a gestão de risco, caso de vazamento. E lá, no final do texto, uma lista de alvos. Meu nome estava no meio. O mundo girou. Eu não sabia se era uma ameaça real, ou apenas uma tentativa de me assustar. Mas o mais perturbador veio logo abaixo. Se um membro for comprometido, os outros devem proteger o círculo. Custará o que custar. Por instinto, desliguei o Wi-Fi, fechei o notebook e fiquei parada no escuro, tentando entender até onde isso ia. Tyler poderia estar envolvido, sim, mas havia algo maior. Uma estrutura organizada, talvez internacional. E eu, a mulher que só queria descobrir uma traição, havia tocado em algo que não deveria. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. O e-mail sumiu da caixa de entrada, como se nunca tivesse existido. Meu carro apareceu com o retrovisor quebrado, embora eu jurasse tê-lo deixado inteiro. E uma noite, recebi uma ligação de número desconhecido. Quando atendi, ninguém falou nada, só o som de uma respiração lenta do outro lado. Na manhã seguinte, decidi procurar a jornalista que havia publicado a história. O nome dela era Clara Voice, uma mulher jovem, mas de olhar duro. Ela me recebeu num café discreto, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ela tirou o celular do bolso e mostrou uma mensagem. Eles sabem da gente. Isso chegou para mim ontem, disse Clara. A fonte é anônima, mas os metadados indicam o mesmo domínio que enviou o e-mail para você. Fiquei em silêncio. Ela respirou fundo e continuou. Eu comecei a investigar e descobri algo que não estava nas matérias. O manual é só um dos ramos de uma rede chamada Projeto Hermes. Eles coletam dados, trocam informações, usam os próprios casamentos como cobertura. Não é só traição. É vigilância. Meu estômago revirou. Vigilância? Sim, ela respondeu. Homens com cargos em empresas grandes, políticos, executivos. Usam o grupo para compartilhar informações sensíveis e manipular relações. As esposas, às vezes, são só escudos. De repente, o mundo que eu achava conhecer se tornou uma farsa ainda maior. Eu me perguntei se algum dia realmente tinha conhecido Tyler, ou se ele sempre fora parte de algo maior, uma peça de um tabuleiro que eu nunca soube que existia. Clara me olhou nos olhos. Eles vão tentar te silenciar. Eu tenho provas, mas preciso de tudo que você ainda tiver. Peguei o pendrive na bolsa e coloquei sobre a mesa. Está tudo aqui. Naquela noite, voltei para casa sentindo que algo dentro de mim tinha mudado. Já não era só sobre traição. Era sobre poder. Controle. Homens que usavam segredos como armas. 2 semanas depois, a matéria saiu. Projeto Hermes, a rede secreta que transformou casamentos em ferramentas de espionagem corporativa. O texto se espalhou como fogo. Novas investigações começaram. Prisões, demissões, pânico. E com elas, vieram as ameaças. Um carro preto estacionado toda noite na frente do meu prédio. Perfis falsos tentando me intimidar. Chamadas sem voz. E, em meio a tudo isso, uma nova mensagem. Você acha que venceu, mas nós ainda estamos observando. Enviei para Clara, mas quando ela tentou rastrear, a mensagem se apagou sozinha. Certa madrugada, acordei com um barulho. Passos. Vindos da sala. Peguei o celular e, em silêncio, caminhei até a porta. Lá estava alguém. Um homem parado perto da janela, de costas. Tyler? Minha voz saiu num sussurro. Ele se virou.
O rosto estava diferente e mais magro, os olhos fundos, barba mal feita. Eu tentei te avisar, ele disse, num tom calmo. Você não entende o que fez. Você destruiu nossa vida, Tyler. Você destruiu tudo. Gritei, sentindo o desespero voltar. Ele se aproximou, levantando as mãos. Não fui eu que criei o manual. Eu só o segui. Era parte de algo que já existia. Eles vão atrás de você agora. Quem são eles? Perguntei. Mas antes que respondesse, ouvi o som de pneus lá fora. Luzes azuis refletiram na janela. Tyler me olhou uma última vez e correu até a varanda. Eles chegaram, murmurou. Se me pegarem, eu morro. E pulou. Corri até a varanda, o coração disparado. O pátio estava vazio. Nenhum corpo, nenhuma movimentação. Somente o barulho distante da cidade. Na manhã seguinte, Clara me ligou em pânico. Tyler morreu. Encontraram o carro dele carbonizado a 20 quilômetros daqui. Eu desliguei e desabei no chão. As mãos tremiam, o ar parecia faltar. Mas no meio do terror, percebi algo. Se ele realmente estivesse morto, quem foi que entrou no meu apartamento na noite anterior? Abri o notebook, e o arquivo a versão _mestra.pdf havia reaparecido sozinho na área de trabalho. Mas agora tinha uma nova linha no topo. Nova administradora, Ellen H. O H do meu sobrenome. Senti um arrepio subir pela espinha. E entendi, naquele instante, que o manual nunca havia sido apenas sobre traição. Era sobre transformação. Quando um membro caía, outro era escolhido. E, de alguma forma, eu havia me tornado parte dele. Fechei o computador e olhei para o espelho. Por um segundo, juro que vi alguém diferente me encarando, fria, calculista, impassível. A mulher que destruiu o manual, agora era o manual. Meses depois, meu nome estava em todos os relatórios de segurança das grandes empresas, mas de um jeito sutil, nunca explícito, nunca rastreável. Era como se eu tivesse virado uma sombra no sistema. O projeto Hermes havia sido oficialmente desmantelado, segundo as autoridades, mas quem entendia o mínimo de poder sabia que redes como aquela nunca morrem, elas apenas trocam de pele. E foi isso que aconteceu. Clara desapareceu pouco depois da última entrevista que deu. O carro dela foi encontrado em um estacionamento abandonado, com o motor ainda quente. Nenhum vestígio de luta. Nenhum corpo. O celular foi desligado para sempre. A imprensa disse que ela havia fugido após ameaças. Eu sabia que não. Depois da morte de Tyler, tentaram me recrutar discretamente. Convites anônimos, propostas de consultoria, promessas de proteção. Tudo isso envolto em uma linguagem neutra, limpa, corporativa. Mas eu sabia ler nas entrelinhas. Eu já havia aprendido o idioma deles. No começo, resisti. Jurei que jamais faria parte do que destruiu tantas vidas. Mas conforme o tempo passava, percebi que quanto mais eu tentava escapar, mais o sistema me puxava de volta. Eles não precisavam me ameaçar. Eles só precisavam me deixar sozinha. Sem família, sem emprego fixo, sem paz. Os mesmos que antes me odiavam agora me observavam com respeito silencioso ou com medo. Era difícil distinguir. Um dia, um envelope foi deixado na minha porta. Dentro, uma folha de papel simples, digitada. Reunião, 23 horas. Sala 401. Torre Ares. E um crachá. Ellen H., consultora estratégica. O pior é que, quando olhei aquele crachá, senti algo familiar. Uma sensação que eu reconhecia desde a primeira vez que abri o manual, o poder. O frio controle de quem entende a lógica por trás do caos. Naquela noite, fui. A Torre Ares ficava num bairro financeiro, arranha-céus de vidro refletindo o céu noturno. O segurança me deixou passar sem hesitar. No elevador, sozinha, observei meu reflexo na parede metálica, parecia uma versão diferente de mim. Sem medo. Sem culpa. Só cálculo. A sala 401 era ampla, minimalista. Uma mesa de madeira escura, 8 cadeiras e uma tela no fundo. Quando entrei, 7 pessoas já estavam sentadas, todas com o rosto parcialmente iluminado por luz branca. Nenhum nome. Nenhuma palavra. A tela acendeu. Um símbolo apareceu, o mesmo do topo do versão _mestra.pdf, uma máscara de ouro com um olho no centro. Uma voz feminina falou, serena e cortante. Bem-vinda, Ellen. O círculo precisa de alguém com sua visão. Achei que vocês tivessem acabado. Minha voz ecoou pela sala. Só evoluímos. Respondeu a voz. O manual que você destruiu era apenas a primeira versão. Agora, você vai nos ajudar a escrever a nova. Fiquei em silêncio. O ar parecia pesado. O coração batia com força, mas minha mente, curiosamente, estava calma. Eu sabia que qualquer resposta minha mudaria o rumo de tudo. E se eu recusar? Perguntei. A tela mostrou, por um segundo, uma imagem de Clara viva, mas com um olhar vazio, sentada diante de uma câmera. Ninguém recusa. O tempo pareceu parar. Ali estava a prova de que eles tinham vencido. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se acendeu. Uma fagulha que não era de medo, era de estratégia. Sentei. Cruzei as mãos sobre a mesa. Então vamos começar. A voz na tela hesitou, talvez surpresa. Você aceita? Eu aceito, respondi, olhando fixamente para o símbolo dourado, mas com uma condição. Diga. A próxima versão do manual será escrita por mim. Do meu jeito. Silêncio. Depois, um leve riso na gravação. Você é mais ambiciosa do que pensávamos. Não. Respondi.
Eu só aprendi com os melhores. O acordo foi selado ali. Os meses seguintes foram uma mistura de poder e paranoia. Escrevi um novo manual, página por página, alterando cada instrução, cada código. No papel, parecia que eu estava reforçando a estrutura. Mas dentro das entrelinhas, escondi falhas. Armadilhas. Pontos de autodestruição que só eu poderia ativar. Enquanto eles acreditavam que estavam me usando, eu os estava reprogramando. O Manual Hermes 2.0 começou a circular entre círculos secretos de influência global. CIOR, políticos, magnatas, todos se tornaram peças de um sistema que acreditavam controlar, mas que agora dependia de um código invisível, o meu. E então, uma noite, abri o notebook e digitei a linha final do novo documento. Versão mestre, encerramento de ciclo. Ao salvar, o programa executou silenciosamente os comandos ocultos que eu havia escondido durante meses. Em minutos, servidores inteiros começaram a cair. Contas anônimas desapareceram. Comunicadores criptografados travaram. Dados, senhas, registros, tudo queimado digitalmente, como se nunca tivesse existido. Era o fim do projeto Hermes. Definitivo. Quando o último arquivo se apagou, olhei meu reflexo na tela escura. Aquela mulher fria, implacável, transformada, não era mais vítima, nem cúmplice. Era a que encerrou o jogo. Desliguei o computador e saí caminhando pelas ruas desertas. O ar da madrugada era leve, quase silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o mundo estava em equilíbrio. E enquanto o vento batia no meu rosto, um pensamento me atravessou como um sussurro. A destruição também é uma forma de justiça. Sorri. Atrás de mim, em algum lugar distante, o sistema inteiro ruía. Mas à frente, pela primeira vez, havia liberdade. E no fundo, eu sabia. Mesmo que um novo círculo surgisse um dia, ninguém jamais entenderia o código que eu deixei escondido entre as linhas. Apenas eu. A mulher que destruiu o manual e escreveu o último capítulo da própria história.